Imagine por um momento que, cada noite, você se vê flutuando acima de seu próprio corpo, assistindo a si mesmo como se fosse apenas um espectador. Não há explicação lógica para isso, mas é como se sua alma estivesse fora de lugar, desconectada de sua realidade física. Esse é o tipo de experiência que muitas pessoas têm, mas raramente falam sobre. Os sonhos que nos tiram do nosso próprio corpo, criando uma sensação de dissociação, carregam em si algo que ainda não conseguimos compreender totalmente. Talvez sejam apenas sinais de que nossa mente está mais conectada com algo além do que imaginamos. Você já percebeu que, por mais que se esforce para entender certos sonhos, sempre existe um padrão recorrente? Relógios funcionando ao contrário, desenhos de pessoas de mãos dadas, ou até mesmo um trem de brinquedo perdido. Esses elementos muitas vezes parecem ser aleatórios, mas em muitos casos eles estão ali por um motivo maior. Não podemos ignorar os símbolos que surgem em nossos sonhos, como se nossa mente estivesse tentando nos dizer algo. Às vezes, essas imagens podem ser a chave para entendermos uma sensação profunda que nos persegue. A mente humana é uma rede de conexões e símbolos que falam diretamente conosco, sem que saibamos exatamente o que significam. E é aí que a história começa a ganhar contornos mais misteriosos. Imagine que, em um certo momento, você começa a ter visões nítidas de um homem com cabelo grisalho e uma cicatriz na testa, parado na janela de seu quarto. Ele está lá, tentando abrir a janela, sem motivo aparente, como se fosse uma presença insistente que você não pode afastar. O que se passa na sua mente quando isso acontece? O que essa figura representa? Às vezes, os sonhos trazem pessoas que não fazem parte da nossa vida, mas têm uma conexão direta com algo que está escondido em nosso passado, um mistério ainda não resolvido. E quando você se aproxima da verdade, é como se o véu entre o real e o imaginário começasse a se levantar. O pai do protagonista, ao contar sobre o tio Brian, revela que o homem com a cicatriz já foi alguém muito próximo, mas que foi afastado por razões que ninguém sabe explicar. Como se, de alguma maneira, a história de uma pessoa desaparecida pudesse ressurgir de formas mais enigmáticas. O mistério da figura desconhecida que assombra os sonhos é, na verdade, a chave para algo mais profundo, algo que ainda está escondido no passado. Quem era esse homem? O que ele queria de fato ao aparecer nos sonhos? Você já percebeu como o passado tem uma maneira de voltar, mesmo que não queiramos? Talvez o que acontece nos nossos sonhos não seja apenas um produto da nossa imaginação, mas sim uma forma de resolver o que ficou pendente em nossa vida. Os mistérios da história, os personagens esquecidos, as figuras distantes, tudo isso carrega uma energia que muitas vezes só conseguimos compreender quando nos permitimos voltar para o início. Mas o que fazer quando isso nos assusta? Quando as respostas ficam tão distantes que nos sentimos impotentes? A chave está em olhar para trás, mas sem medo. É possível que, ao explorar o passado, você acabe descobrindo algo que, até hoje, estava escondido, esperando ser revelado. E então, quando começamos a explorar mais fundo esses padrões, a mente nos apresenta novas peças do quebra-cabeça. O inconsciente, como um velho bibliotecário, guarda as respostas para perguntas que nem sabíamos que estávamos fazendo. Quando nos deparamos com esses símbolos repetitivos, é como se estivéssemos recebendo um mapa, e o que parecia ser uma estrada sem fim de mistérios começa a tomar forma. O que antes parecia um simples pesadelo, agora ganha contornos mais nítidos. O homem na janela, o relógio ao contrário, o trem perdido. Tudo faz parte de uma trama maior. Agora não se engane pensando que a mente trabalha de maneira simples. Como um filme com várias camadas, o que vemos em nossos sonhos pode estar nos contando uma história, não de algo que está acontecendo agora, mas de algo que ainda está para acontecer, ou algo que já aconteceu. É como se o tempo fosse uma linha maleável, que se dobra sobre si mesma, trazendo eventos passados para o presente de forma surpreendente. Como você lida com essas revelações? Se você conseguir parar e olhar além da superfície, poderá perceber que as figuras misteriosas que aparecem nos seus sonhos não são apenas produto da sua imaginação.
elas têm uma razão para estar lá. Esses elementos, muitas vezes, nos ensinam que o medo, por mais avassalador que seja, é um sinal. Quando sentimos medo, o que realmente estamos sentindo é uma necessidade de mudar, de entender algo que não conseguimos alcançar conscientemente. O medo não é o vilão, mas o guia. Ele nos empurra para lugares onde não gostaríamos de ir, mas onde as respostas estão esperando. É como se o próprio universo estivesse conspirando para que você fosse forçado a enfrentar esses mistérios, a desenterrar os segredos que você tenta esconder. Ao lidar com esses sonhos, é importante lembrar que, mais do que um simples pesadelo, ele pode ser a chave para o entendimento de algo muito maior. O que parecia ser uma simples coincidência, como o desaparecimento de uma figura familiar, pode ser, na verdade, o reflexo de algo que precisa ser resolvido. Muitas vezes, buscamos respostas fora, em livros ou em outras pessoas, mas a maior parte da verdade já está dentro de nós. E, ao enfrentarmos nossos medos e angústias, ao mergulharmos nessas questões que surgem nos sonhos, podemos finalmente alcançar aquilo que está além do entendimento imediato. Mas como saber se estamos no caminho certo? O caminho, muitas vezes, se revela nas pequenas ações diárias. Perceba as pessoas que cruzam o seu caminho, os pensamentos que surgem espontaneamente e até os sentimentos mais desconfortáveis que você tenta evitar. Eles são os mensageiros de algo que está por vir. O próximo passo é simples. Pare, respire e escute. Olhe para esses sinais com a mente aberta e o coração sem receios. Se você permitir que a história se revele, vai perceber que os mistérios que nos assombram, seja em sonhos ou na realidade, são apenas convites para um autoconhecimento profundo, algo que só se alcança ao decifrar os enigmas da própria alma. Quando você começa a perceber que os sonhos, por mais aterradores que sejam, são reflexos das sombras que ainda habitam em você, o entendimento toma uma nova forma. Cada medo, cada imagem estranha, é um espelho do que está se escondendo nos cantos mais obscuros da sua mente. O homem misterioso com a cicatriz que se manifesta no pesadelo não é apenas uma figura aleatória. Ele é a representação de algo não resolvido, um conflito do passado que foi deixado para trás sem uma explicação clara. E ao encarar esse homem, você está sendo convidado a olhar de frente para aquilo que tem sido ignorado por tanto tempo. É surpreendente como os sonhos, com sua capacidade de nos conectar ao inconsciente, podem ser mais precisos do que imaginamos. Às vezes, o sonho nos oferece pistas sobre as pessoas e situações que ainda não conseguimos compreender em nossa vida acordada. O relógio ao contrário, por exemplo, não é só um símbolo de distorção do tempo, mas um aviso de que algo em nossa vida precisa ser revisado ou reavaliado. As respostas estão lá, ao nosso alcance, mas, para vê-las, é preciso ter a coragem de olhar para o que está fora do nosso controle, para o que não podemos manipular ou prever. Isso é o que torna a experiência dos sonhos tão intrigante. Ao refletir sobre essas experiências, podemos entender que o medo é apenas o primeiro passo para a transformação. Muitas vezes, ele surge para nos alertar de que algo precisa ser feito, que algo dentro de nós precisa ser mudado. O homem na janela, com sua cicatriz, é uma metáfora para as partes de nossa vida que não conseguimos controlar, mas que insistem em retornar, nos desafiando a resolver. Não se trata de uma luta contra forças externas, mas sim uma batalha interna, onde o maior inimigo é a nossa própria resistência em mudar. O primeiro movimento, então, é aceitar a existência desse medo e, a partir daí, entender o que ele está tentando nos ensinar. É como se o universo, com suas estranhas conspirações, nos fornecesse as lições que mais precisamos aprender, mas de uma maneira que nunca esperamos. Imagine um momento em que você, ao enfrentar o medo de algo desconhecido, se depara com uma revelação poderosa. A percepção de que o que parecia ser uma ameaça, na verdade, é um trampolim para algo maior. Talvez o homem com a cicatriz, na verdade, seja o reflexo do tio Brian, uma figura afastada, mas não completamente perdida para a história de sua vida. O que você faz com esse conhecimento?
Você continua em frente ou se permite mergulhar mais fundo em busca de uma conexão mais profunda com o que ainda não entende? E é aqui que entra a verdadeira sabedoria. O maior mistério não está no que está sendo revelado, mas no que estamos dispostos a descobrir. O passado, com suas histórias inacabadas e suas figuras misteriosas, é como um livro cujas páginas estão apenas esperando para ser lidas. Você pode decidir fechá-lo ou pode abrir o próximo capítulo, pronto para decifrar os enigmas que ele guarda. O que você escolherá? A verdade, meu amigo, é que a resposta nunca está nas palavras que ouvimos, mas na forma como escolhemos interpretar os sinais que nos são dados. E à medida que esses mistérios se desenrolam, podemos começar a perceber que o que parecia ser um pesadelo, na verdade, é apenas o começo de uma jornada muito mais profunda e reveladora. À medida que você mergulha ainda mais fundo nos mistérios de seus sonhos, percebe que o verdadeiro desafio não é simplesmente entender o que acontece durante a noite, mas o que isso revela sobre você. O homem com a cicatriz na janela, que parece surgir de um passado distante, não é apenas um reflexo do que foi. Ele é a representação de algo dentro de você que ainda está esperando para ser confrontado. O que você tem guardado, sem querer olhar? Os fantasmas do passado não são apenas memórias antigas, mas pistas sobre o que precisa ser resolvido dentro de nós. A chave está em como você escolhe enfrentar isso, com medo ou com a vontade de descobrir o que está além. Quando você olha para o seu passado, para os momentos que parecem ter ficado enterrados em sua memória, percebe que não são apenas sombras do que já foi. Eles são, na verdade, oportunidades de crescimento. O pesadelo, com seus elementos desconcertantes e pessoas misteriosas, é uma metáfora daquilo que ainda não foi completamente compreendido. O relógio ao contrário e o trem perdido não são apenas falhas do seu sonho, mas reflexos de partes de você mesmo que não foram resolvidas. O caminho para entender esses mistérios começa quando você escolhe não ignorá-los, mas encará-los de frente, sem hesitar. E se você decidir seguir esse caminho, pode perceber que os medos que carregamos não são nossos inimigos. Eles são nossos aliados disfarçados, nos guiando na direção certa. O homem na janela, aquela figura com a cicatriz, é, de certa forma, o guardião da verdade que você precisa encontrar. Ele aparece não para assombrá-lo, mas para guiá-lo em uma jornada de autoconhecimento. E assim, ao olhar para os mistérios da história e da sua própria vida, você começa a ver o que antes era invisível. Os caminhos que você deve seguir, as lições que ainda precisa aprender e, principalmente, as partes de si mesmo que precisam ser integradas. Então, qual é o próximo passo? O primeiro passo é sempre o mais difícil: aceitar que não sabemos tudo. Às vezes, o medo de não entender nos impede de buscar as respostas que tanto procuramos. Mas lembre-se, o medo não é o fim da jornada. Ele é o início de algo muito maior. Ele é o convite para a aventura do autoconhecimento. Quando você começar a ver seus sonhos e medos sob essa perspectiva, o que antes parecia um pesadelo se transformará em um guia poderoso, direcionando você para a verdade que só você pode descobrir. E aqui, meu amigo, chegamos ao ponto crucial. O homem com a cicatriz, o relógio ao contrário, o trem perdido. Todos esses elementos podem ser vistos não como obstáculos, mas como portas para o autodescobrimento. O que parecia ser um simples pesadelo pode ser o ponto de partida para uma jornada que o levará a lugares inesperados. E ao entender os mistérios que surgem dentro de você, perceberá que a verdadeira chave para a paz e para o entendimento está em abraçar essas experiências e aprender com elas. À medida que você desenterra o passado e resolve o que ficou em aberto, você não estará apenas decifrando um sonho, mas redescobrindo uma parte de si mesmo que precisa ser vista e compreendida. Às vezes, nossos sonhos mais intensos são como premonições de algo que está por vir, embora nem sempre tenhamos plena consciência disso. Imagine um pesadelo vívido, onde você se encontra perdido no meio do mar, em um pequeno barco. O céu está carregado, o vento é forte
e a sensação de pânico é esmagadora. No meio dessa tempestade, aparece um golfinho que, com uma clareza assustadora, diz: acorde. Não é apenas um sonho comum, é um chamado. Algo profundo dentro de você sabe que a realidade está prestes a se misturar com o imaginário de maneira desconcertante. Essa sensação de déjà vu, de estar vivendo algo que já aconteceu, é o primeiro sinal de que a linha entre o sonho e a realidade está borrada. Ao acordar do pesadelo, o protagonista não está apenas se libertando de uma imagem perturbadora, mas se preparando para algo real e ameaçador. O som da água correndo, a sensação de que algo está errado, são como os primeiros sinais de um perigo iminente, algo que você sente antes de realmente ver. O cérebro, com sua capacidade incompreensível de captar detalhes, já começa a alertá-lo. A questão é: você está ouvindo os sinais? E quando a realidade se impõe, como ocorre na história desse pesadelo, você percebe que não era apenas um pesadelo. Algo realmente estava errado. A torneira do lavabo, aberta e fazendo a água transbordar, é o primeiro indicativo de que a ameaça não era algo que sua mente criou. Era real. E essa descoberta, por mais simples que pareça, nos ensina uma valiosa lição. Quando nosso instinto nos avisa de algo, devemos prestar atenção. Porque, assim como no pesadelo, a vida nos envia sinais antes que o pior aconteça. A capacidade de reconhecer esses sinais pode ser a diferença entre a segurança e o caos. A verdade é que, muitas vezes, o medo e o pânico que sentimos nos sonhos são apenas reflexos de um instinto primordial que, em algum nível, já sabe o que está por vir. O momento de perceber que algo está prestes a acontecer pode ser assustador, mas também é quando você se torna mais alerta, mais presente. Os momentos de crise não acontecem sem avisos, embora os sinais sejam sutis. Quando você tem a coragem de ouvir o que seu corpo e sua mente estão dizendo, pode agir antes que as circunstâncias se tornem insuportáveis. Não se trata apenas de evitar o perigo, mas de se preparar para enfrentá-lo de forma mais consciente. Ao refletir sobre esses momentos de alerta, a grande lição é que, embora não possamos controlar o futuro, podemos controlar como reagimos a ele. A intuição, muitas vezes considerada um mistério da mente humana, é, na verdade, uma habilidade poderosa que nos permite antecipar o que ainda está por vir. E como vimos, quando conseguimos perceber os sinais e agir, podemos nos proteger e até evitar situações prejudiciais. Às vezes, o maior desafio não está em encontrar a solução, mas em perceber os pequenos sinais que estão nos dizendo que algo precisa ser feito. O que você fará quando esses sinais aparecerem em sua vida? Quando você começa a perceber que esses sinais, sejam eles em forma de sonhos ou intuições, são uma maneira de o universo tentar se comunicar com você, a percepção muda completamente. Os alertas não são apenas para nos assustar, eles são oportunidades de ação. A sensação de pânico ao acordar de um pesadelo pode ser um reflexo de algo maior acontecendo em sua vida, que você ainda não conseguiu identificar. Às vezes, um pequeno sinal, como a torneira aberta ou um som estranho, é tudo o que você precisa para dar o primeiro passo em direção à mudança que está sendo exigida. Mas como você reage a esses sinais? Você se afasta ou os encara de frente, pronto para agir? O protagonista da história teve a oportunidade de agir rapidamente quando percebeu que a realidade estava se aproximando do pesadelo. Ele não se deixou levar pela confusão, mas usou sua percepção para investigar o que estava acontecendo. E ao fazer isso, ele não só evitou uma catástrofe, mas também se conectou com algo muito maior, a sua própria capacidade de perceber os riscos antes que eles se materializassem. E você? Já pensou que às vezes a solução para os problemas não está em correr para resolver tudo, mas em observar com calma e deixar os sinais se revelarem? Muitas vezes, a tranquilidade diante do perigo é o que nos salva. Quando os momentos de tensão surgem, a primeira reação de muitas pessoas é entrar em pânico, se desesperar com a situação. Mas, como vimos, é justamente no momento de pânico que a capacidade de perceber o que realmente importa se torna crucial. Em vez de se perder no medo,
O ideal é usar esse medo como combustível para agir com mais clareza. Às vezes, o que nos impede de seguir em frente é o excesso de estímulos e informações. Quando você consegue, como o protagonista, focar apenas no que está diante de você e agir com decisão, o caos se torna mais controlável. Os sinais estão ali, prontos para serem decifrados. Esse momento de ação também revela algo profundamente humano, a necessidade de tomar decisões rápidas e eficazes. Às vezes, a chave para se proteger de uma situação difícil está em como você reage antes que a crise se complete. Ao perceber que o perigo está se aproximando, seja no mundo físico ou nos relacionamentos, sua capacidade de tomar decisões com base nos sinais pode mudar o rumo das coisas. O medo, na verdade, não é o vilão, mas o alerta de que algo precisa ser feito. Então, ao invés de ser paralisado por ele, use-o como um trampolim para dar os próximos passos com confiança. No final, o que aprendemos com a história dessa invasão iminente é que muitas vezes somos guiados por algo maior do que a lógica imediata. O instinto, o que sentimos no fundo da nossa alma, é mais confiável do que imaginamos. E ao escutarmos esses sinais e agir de forma assertiva, conseguimos virar o jogo. Não estamos apenas respondendo aos perigos da vida, mas nos preparando para superá-los de uma forma consciente e inteligente. E à medida que fazemos isso, mais nos aproximamos de uma forma de viver mais autêntica, mais alinhada com o que realmente importa. O que fica claro ao longo dessa história é que os sinais da vida estão sempre presentes, mas somos nós que escolhemos se vamos ou não percebê-los. Os pesadelos com seus símbolos estranhos e alertas profundos não são apenas produtos da mente, mas reflexos do que nos espera na realidade. Ao perceber os sinais como o som de água correndo ou uma sensação de desconforto, você começa a entender que não é o medo que deve ser evitado, mas sim a incapacidade de agir sobre o que ele está tentando lhe mostrar. O medo, longe de ser o inimigo, é o mensageiro, aquele que traz à tona o que precisa ser resolvido. O protagonista da nossa história fez a escolha certa ao investigar o que parecia ser um simples incidente. Ele não ignorou os sinais, mas os usou como um mapa para sua próxima ação. Muitas vezes, somos tentados a seguir o fluxo sem questionar, a aceitar as coisas como são, sem perceber que há algo mais profundo acontecendo sob a superfície. A chave para evitar o caos e agir de maneira eficiente é escutar esses sinais e, ao mesmo tempo, confiar em sua capacidade de interpretá-los corretamente. Porque, ao fazer isso, você começa a se preparar não apenas para enfrentar os problemas, mas para vencê-los. Esse processo de percepção e ação nos leva a um entendimento mais profundo sobre nossa capacidade de lidar com desafios. O que parecia ser uma simples invasão, um acidente comum, se transforma em uma lição valiosa sobre como a vida nos prepara para enfrentar o inesperado. Não é sobre controlar tudo, mas sobre estar atento às pistas que nos são dadas e usar nossa intuição para tomar decisões. Em um mundo tão acelerado, onde as distrações são muitas, aprender a ouvir os sinais e agir de maneira centrada pode ser a verdadeira chave para a paz e segurança. Quando você decide não ignorar os pequenos detalhes, os sinais do universo se tornam mais claros. A água correndo, o pânico em um pesadelo, o comportamento estranho de uma pessoa, tudo isso carrega informações que podem mudar o curso de sua vida. Mas para perceber isso, é preciso desacelerar, prestar atenção e confiar no processo. Os momentos de tensão, como vimos, são oportunidades de ouro para praticar a atenção plena e a ação rápida. E ao fazer isso, você não só protege a si mesmo, mas também fortalece a sua conexão com a sabedoria interior que todos nós carregamos, mas nem sempre sabemos usar. Portanto, da próxima vez que o medo surgir em forma de um sonho ou de um pressentimento, saiba que ele não é o inimigo. Ele é o sinal de que algo importante está à sua frente, algo que precisa ser resolvido. E quando você escolhe agir com base nesses sinais, ao invés de se esconder ou ignorar, você começa a dominar a arte da percepção. Com isso, os desafios da vida, por mais difíceis que sejam,
se tornam apenas etapas de um caminho que você está pronto para percorrer. A verdadeira sabedoria está em aprender a ler esses sinais, a decifrar os mistérios que nos rodeiam e agir antes que o que é iminente se torne inevitável. Às vezes, a linha entre o que sonhamos e o que realmente acontece na nossa vida pode ser mais tênue do que imaginamos. Imagine um pesadelo tão vívido que, ao acordar, você tem a sensação de ter vivido um evento real. O protagonista dessa história se viu em um pesadelo intenso, em que um assalto acontecia em sua própria casa. A sensação de estar revivendo a experiência é desconcertante, pois o sonho não era apenas um reflexo do medo, mas algo que parecia já ter acontecido antes. Aquela estranha sensação de que a realidade e o sonho se fundiram, de que o que estava por vir já havia sido antecipado, é algo que muitos têm medo de enfrentar. Mas o que fazer com essa sensação de déjà vu? O que fazer quando o pesadelo se mistura com o que está acontecendo ao seu redor? O protagonista, com o coração acelerado, se vê no centro de um dilema. A mente não para de repetir o que havia sonhado, e o que parecia ser apenas uma fantasia começa a se tornar uma possibilidade real. Ele tenta se convencer de que tudo não passa de coincidência, mas, por dentro, ele sabe que algo está errado. Às vezes, o que chamamos de coincidência não é nada mais do que uma chamada da nossa intuição, tentando nos alertar para algo iminente. E quando ele decide agir, a confirmação do pesadelo vem como um soco no estômago. Ele liga para a polícia, verificando se o que sonhou estava se concretizando. O medo, mais uma vez, o paralisa, mas também o impulsiona a se mover. A realidade, que parecia tão distante, agora está diante de seus olhos. A sensação de estar vivendo algo que já aconteceu antes é como um quebra-cabeça que começa a se encaixar, peça por peça, até que você vê a imagem completa. Ele não está mais apenas sonhando, está vivendo o que foi predito. Essa experiência prova que o mundo dos sonhos e o mundo real podem se cruzar de maneiras que não podemos compreender completamente. O que aprendemos aqui é que os sonhos muitas vezes não são apenas reflexos de nossos medos ou desejos, mas podem ser uma forma do inconsciente se comunicar com o consciente. Quando o medo de algo iminente nos invade, é a mente tentando processar aquilo que não conseguimos entender em estado de vigília. O assalto, que parecia ser uma cena de terror, tornou-se uma lição sobre a força da intuição e como nossa mente pode nos preparar para o que está por vir. A sensação de antecipação não deve ser ignorada. Ela é a chave para evitar surpresas desagradáveis e para agir com sabedoria quando os sinais se manifestam. E no final, o que mais nos ensina essa história é que muitas vezes as respostas não estão no futuro, mas já estão presentes, escondidas em nossos sonhos, em nossas percepções. A capacidade de antecipar o que vem pela frente, como se o futuro já tivesse sido revelado, é algo que podemos cultivar se nos permitirmos prestar atenção nos pequenos detalhes. O pesadelo não foi apenas um aviso sobre o assalto, mas uma prova de que os limites entre o real e o imaginário são muito mais flexíveis do que imaginamos. Quando começamos a entender isso, aprendemos a confiar mais na nossa intuição e a agir com mais confiança, sabendo que a mente, de alguma forma, já sabe o que está por vir. Ao refletir sobre o que aconteceu, a primeira lição que aparece é que, muitas vezes, nossa mente pode antecipar eventos de uma maneira que parece impossível. O protagonista da história viveu o que parecia ser um pesadelo, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que a sensação de déjà vu não era mera coincidência. Em vez de ser um simples sonho, foi uma prévia do que estava por vir. E quando nos deparamos com essa realidade, nos perguntamos: por que nossa mente tem o poder de antecipar o futuro? O que há por trás dessa conexão misteriosa entre os sonhos e a vida real? Não sabemos as respostas exatas, mas a experiência de estar preparado para o que parece ser inevitável é uma lição que não podemos ignorar. O que é realmente fascinante é que, embora o pesadelo tenha sido assustador, ele se tornou um presente disfarçado. Quando você sente que algo está por vir,
não é mais uma questão de medo, mas de preparação. O cérebro, ao ser capaz de registrar e processar informações que não conseguimos perceber conscientemente, se antecipa para nos proteger. No caso do protagonista, o pesadelo foi um alerta. Quando a realidade se alinhou ao sonho, ele teve a oportunidade de agir antes que a situação ficasse fora de controle. Esse tipo de percepção é algo que, se cultivado, pode fazer uma enorme diferença em nossa vida cotidiana. Mas como podemos treinar nossa mente para estar mais conectada com esses sinais? A resposta pode estar na atenção plena, na prática de realmente ouvir o que nossa intuição está dizendo. Muitas vezes, estamos tão focados em resolver problemas de maneira lógica e direta que ignoramos os pequenos indícios que a vida nos dá. Os sinais estão ali, o tempo todo, em nossas sensações, em nossos sentimentos, até em nossos sonhos. O segredo é aprender a confiar neles e agir com coragem, assim como o protagonista fez ao ligar para a polícia. A próxima vez que você sentir um pressentimento, não ignore. Ele pode ser a chave para evitar algo maior. É interessante perceber que quando algo acontece em nossos sonhos, por mais estranho que seja, nossa mente está tentando nos mostrar algo. Muitas vezes, é mais do que uma simples coincidência. É uma forma de nos preparar para o futuro. O pesadelo do protagonista, então, é uma metáfora do que muitas vezes ignoramos: a capacidade de antecipar e agir. E quando começamos a confiar nisso, passamos a ver os sinais que o universo coloca em nosso caminho. São esses sinais que nos indicam a direção a seguir, nos alertam para perigos, ou até nos incentivam a tomar decisões difíceis. Por fim, o que se aprende com essa experiência é que os sonhos não devem ser descartados como simples fantasias. Eles carregam significados profundos, mensagens que, se soubermos interpretar, podem nos guiar de forma surpreendente. O pesadelo do protagonista foi mais do que uma simples previsão. Foi uma ferramenta de proteção. Ao entender e confiar no que sua mente estava tentando dizer, ele não apenas evitou o assalto, mas aprendeu a ouvir sua intuição de maneira mais clara. Assim, da próxima vez que você tiver um sonho estranho ou sentir algo em seu coração, lembre-se de que pode ser mais do que apenas um aviso. Pode ser a sua mente tentando te guiar, uma bússola para o que está por vir. Quando você começa a perceber o poder que seus sonhos e intuições podem ter, você se torna mais consciente das pequenas pistas que a vida oferece. O medo que você sente antes de um evento, o pressentimento de que algo está prestes a acontecer, não são apenas emoções sem fundamento. Eles são sinais de que algo está se aproximando e que você precisa estar atento. O protagonista da nossa história entendeu isso ao perceber que o pesadelo não era um simples medo, mas uma preparação para uma realidade que ele ainda não compreendia. E quando ele agiu, logo ficou claro que a mente humana tem um poder imenso para nos proteger, desde que saibamos escutá-la. Esse fenômeno de antecipação, que muitos chamam de intuição ou premonição, é algo que todos temos, mas que poucos sabem como utilizar de forma eficaz. A capacidade de perceber o que está para acontecer não é um dom sobrenatural, mas uma habilidade natural do cérebro, que capta informações além do que conseguimos processar conscientemente. O segredo está em estar aberto a essas percepções e, mais importante ainda, agir quando elas surgem. No caso do protagonista, sua ação de ligar para a polícia foi uma resposta clara e inteligente ao que sua mente estava tentando lhe mostrar, e isso fez toda a diferença. É fascinante como as situações mais inesperadas podem ter suas raízes nos sonhos ou nas intuições que surgem durante o dia. A vida, por mais caótica que pareça, nos envia sinais e muitas vezes estamos tão ocupados que não conseguimos perceber. Quando você começa a praticar a escuta ativa de sua mente e das sensações que surgem dentro de você, começa a entender que há algo maior em jogo. O assalto antecipado não foi apenas uma questão de sorte ou coincidência, mas uma demonstração do quanto podemos nos preparar para a vida quando nos permitimos ouvir e confiar no que está acontecendo dentro de nós.
É claro que nem todos os sonhos têm a mesma intensidade ou urgência, mas todos eles carregam um ensinamento importante. Mesmo os pesadelos mais perturbadores podem ser vistos como uma forma do inconsciente tentar se comunicar. O mais importante é aprender a discernir esses sinais, não ignorá-los, e agir de forma consciente diante deles. Quando você começa a confiar na sua capacidade de perceber esses sinais, começa a perceber que a vida é muito mais interligada e inteligente do que imaginamos. O universo não está tentando nos assustar, mas nos preparar para o que está por vir, assim como a mente nos prepara através dos sonhos. E quando você entende o poder de ouvir esses sinais, a sua relação com o futuro começa a mudar. Você não vê mais os eventos da vida como algo que acontece por acaso, mas como uma série de pistas e mensagens que estão lá para serem interpretadas. Cada sinal, cada sensação, cada sonho se torna um convite para agir com sabedoria, para tomar decisões mais informadas e para viver com mais confiança. O medo, longe de ser um obstáculo, é apenas a ferramenta que nos empurra para mais perto da verdade, mostrando-nos o que devemos fazer antes que as coisas aconteçam. O protagonista da história foi, talvez, um dos primeiros a perceber que seu pesadelo estava apenas tentando ajudá-lo, não a aterrorizá-lo. À medida que você começa a perceber que os sonhos e as intuições não são apenas coincidências, mas verdadeiros guias, sua visão da vida se expande de maneiras que você nunca imaginou. O medo que, antes, era algo que você tentava evitar, agora se torna um sinal de alerta que você respeita e usa a seu favor. O protagonista dessa história aprendeu a lição mais importante, que a percepção e a ação baseadas em intuições podem ser mais poderosas do que qualquer lógica que tente explicar os eventos. Ao seguir o que sua mente estava dizendo, ele não apenas evitou o assalto, mas também se aproximou de uma forma de viver mais consciente e atenta. Esse despertar para a sabedoria interior é um processo contínuo. À medida que você começa a confiar mais no seu instinto e nas mensagens que os sonhos e sentimentos trazem, você passa a agir com mais confiança. Não há mais espaço para a dúvida ou o medo irracional, porque você aprendeu a ouvir a voz silenciosa que sempre esteve lá, esperando ser ouvida. Essa habilidade de ler os sinais da vida, seja no mundo dos sonhos ou nas suas percepções diárias, se torna uma parte essencial da sua jornada. E o mais importante, você começa a perceber que está mais preparado para enfrentar a vida do que jamais imaginou. É claro que nem todos os sonhos ou pressentimentos terão a mesma importância, mas a lição permanece. Não ignore os sinais, por menores que sejam. Eles são os alertas que a vida nos dá para nos preparar, para nos guiar em uma direção mais segura. A mente humana é incrivelmente sábia, e ao aprender a confiar nela, você abre portas para um futuro mais alinhado com o que realmente deseja. O assalto que o protagonista evitou não foi apenas sobre a ação de proteger sua casa, mas também sobre entender que sua mente já sabia, em algum nível, o que estava por vir, e que ele estava mais preparado para agir do que imaginava. A verdade, então, é que a vida não está apenas acontecendo. Ela está sendo moldada por suas percepções, pelo que você escolhe prestar atenção e pelo que decide fazer com os sinais que recebe. O medo, os pressentimentos, os sonhos, não são inimigos, mas aliados que nos ajudam a navegar pelas incertezas. Quando você começa a viver com essa consciência, a vida se torna menos assustadora e mais uma jornada de descoberta. Você não é mais uma vítima do que acontece ao seu redor, mas um participante ativo, guiado por uma sabedoria que sempre esteve dentro de você. Então, da próxima vez que um pesadelo ou um pressentimento surgir, lembre-se, não se trata apenas de um aviso, mas de uma oportunidade. O que sua mente está tentando te dizer? O que ela sabe que você ainda não compreendeu? A resposta pode estar bem na sua frente, esperando para ser descoberta. E ao escutar essa voz silenciosa, você se prepara para o que está por vir, de uma forma mais poderosa e mais consciente. Ao agir com base na sabedoria que os sinais lhe oferecem, você não apenas previne o que está por vir,
mas se coloca no caminho da verdadeira segurança e paz.